Hoje a CPI teve provavelmente seu dia mais bombástico. Tinha muita gente falando, olha, a CPI tá cada vez mais morna, só que essa semana foi bomba atrás de bomba e hoje a CPI chegou no filho 04 do Bolsonaro, no Jair Renan, e na advogada de Jair e Flávio Bolsonaro. Houve uma reunião no dia 23 de maio do ano passado entre o bandido que foi depor hoje, que é lobista da Precisa, junto com outros lobistas, com representantes da Precisa, e nessa reunião estava um senador, que ninguém diz quem é, e o filho Jair Renan Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro. Mais do que isso, essa reunião foi na casa da advogada de Jair Bolsonaro, Karina Cuffa. Advogada de Jair Bolsonaro, que já respondeu um monte de processo no PSL. Para quem não sabe, ela recebeu dinheiro público, ela recebia 40 mil por mês, um mensalão, um bolsolão, né? Que ela recebia do PSL, quando o PSL ainda era partido do Bolsonaro. Esse foi um dos motivos da saída do Bolsonaro do PSL. Começaram a brigar lá, inclusive o atual presidente do PSL, o Bivar, ele denunciou isso na época. Quer dizer, ela tem negócios estreitos com o Bolsonaro, eles são assim. E ela fez essa reunião no dia 23 de maio do ano passado. Aí, coincidência ou não, foi exatamente nessa época, 24 e 25 de maio, que a Carla Zambelli, deputada bolsonarista, começou a falar nas redes sociais que ia ter uma operação da Polícia Federal chamada Covidão, que ia pegar os governadores. Essas operações iam pegar esses governadores, porque os governadores estavam roubando durante a Covid e tudo mais. E aí, olha só, pouco mais de um mês depois, é vazado pela Polícia Federal para esses bandidos que a Polícia Federal ia fazer uma operação no mesmo dia contra eles. E aí, depois o Ministério Público Federal recolheu os celulares deles numa operação de busca e apreensão e nas mensagens eles viram que os bandidos já sabiam da operação da Polícia Federal com antecedência. Aí eu te pergunto, quem será que vazou a operação da Polícia Federal do Bolsonaro para os comparsas do Bolsonaro que se reuniram com a advogada do Bolsonaro e com dois dos filhos do Bolsonaro? Bom, um dos filhos do Bolsonaro. O outro, tinha um senador na reunião que o depoente de hoje disse que não lembra quem era, mas olha, eu vou te falar, o nome desse senador começa com F de Flávio. Quem você acha que é? Olha, teve muita bomba hoje na CPI, isso é só a pontinha de um iceberg muito grande e a CPI tem todas as provas. Esse é o pior para essa galera, para esses bandidos. Eu vou dar aqui todos os detalhes de tudo que foi revelado hoje. Mas antes, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, quer ver esse pessoal todo preso, são bandidos da pior espécie, então inscreva-se aqui no canal. Aproveita também e curte o vídeo agora. Vamos falar sobre o que a CPI revelou hoje. Aproveita e se inscreve, hein? Não se esquece disso. Agora, CPI. Começou o depoimento bombástico, o depoimento de hoje. E aí, foi revelado logo no comecinho do depoimento o quê? Que houve uma reunião no dia 23 de maio do ano passado, e essa reunião foi na casa da advogada do Bolsonaro, Karina Cuffa. Aí eu tenho que te dar um contexto aqui sobre a advogada do Bolsonaro. E sobre a família Bolsonaro, inclusive. Eu falei isso aqui várias vezes no canal. A família Bolsonaro, assim como vários políticos, tem todos os indícios, não há as provas, até porque a CPI não consegue quebrar sigilos de advogados, porque a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, está agindo praticamente como advogado de porta de cadeia, que vai lá para defender bandido. A OAB entrou no STF para que os sigilos do Ossef não fossem quebrados e o STF concedeu. Então, também não vão conseguir quebrar os sigilos da outra advogada do Bolsonaro. Mas a família Bolsonaro usa advogados como tesoureiros das propinas. É por isso que muita gente pergunta por que o Ossef ganhou 9 milhões da JBS. JBS é aquela empresa cujos donos, Joesley e Wesley Batista, confessaram ter pago propina a mais de 300 políticos. Por que eles pagaram 9 milhões pro Ossef? Porque o Ossef era advogado de um político chamado Jair Bolsonaro. Ele ganhou 9 milhões para fazer um documento. Advogado é assim, você pode pagar quanto você quiser para um advogado. É uma coisa relativa, é como obra de arte, que muita gente também usa para lavar dinheiro. Você pode pagar para um advogado nada, ou ter um defensor público que é gratuito, ou você pode pagar milhões, ou você pode pagar R$1.000. E a mesma coisa. Aí, no caso do Bolsonaro, quando o Bolsonaro era do PSL, que ele foi lá eleito, 17 e tudo mais, a advogada dele, Karina Cuffa, foi contratada com um contrato de fachada para ser advogada também lá no PSL, mas ela não prestava serviço nenhum e ela ganhava 40 mil por mês. Tanto é que o presidente do PSL, o Luciano Bivar, ele denunciou isso depois, falou que não queria mais, era o mensalão do Bolsonaro, e o Bolsonaro acabou saindo brigado de lá por conta de dinheiro. Eles brigaram por conta de dinheiro, não nada a ver com política, não. Foi dinheiro o negócio do Bolsonaro com o PSL. Tá, essa é a advogada do Bolsonaro, que tem negócios sujos com o Bolsonaro há muito tempo. Tá, também é advogada do Flávio. Ela teve uma reunião com o pessoal da Precisa e lobistas. Lobista é alguém que ele pode trabalhar numa empresa sim
ou não. Muitos lobistas são colocados em órgãos públicos. O depoente de hoje ele estava trabalhando na Anvisa. Depois ele saiu da Anvisa para trabalhar informalmente no Ministério da Saúde sem receber salário. Eu te pergunto, você já ouviu falar de alguém que sai de um emprego onde está ganhando um bom salário para ir para um emprego ser voluntário, ganhar zero? Não, né? Como é que ele ganhava o dinheiro então? Ele não quis responder porque ele estava com habeas corpus para não se autoincriminar. Porque se ele tivesse que falar como é que ele ganha dinheiro, como é que ele se sustenta, ele ia ter que contar os crimes que ele cometeu. Tá, essa reunião ele falou que não se lembrava. Ele começou, as 2 primeiras horas do depoimento não foram muito frutíferas porque ele falava que não se lembrava de nada. Aí o senador Humberto Costa revelou, olha, nessa reunião estava o filho 04 do Bolsonaro, o Jair Renan. O Jair Renan Bolsonaro, ele tá aprendendo a se tornar lobista. Ele disse que ele não quer entrar na política. Não confio em nada do que fala um Bolsonaro ou alguém da família, que só tem mentiroso lá. Mas tudo indica que ele realmente não vai entrar na política. Ele vai agir como lobista. O que é lobista? Lobista é o cara que fala assim, olha, eu sou amigo, no caso mais do que amigo, ele é filho, de alguém muito importante, de político importante. No caso, ele é filho do presidente e irmão de senador, de deputado estadual e de deputado federal. Tá, estadual não, vereador, né, o Carlos. Tá, aí o lobista faz o quê? Ele faz com que empresas que querem ter contratos com o governo, ele faz a ligação à ponte e ele leva a parte do contrato, é isso. E muitos desses contratos são superfaturados, são contratos é corrupção pura, Tá, então ele estava lá aprendendo a ser lobista com lobistas profissionais, o Jair Renan Bolsonaro. Tava lá um senador que não revelaram quem era, mas olha, tem toda a cara de ser o Flávio Bolsonaro, estavam lá os 2 irmãos Bolsonaro. Aí, tanto é que o Flávio virou membro da CPI, mas ele não vai em uma sessão da CPI, porque agora começou a chegar nele. E aí o Flávio foge da CPI. Você percebeu que antes do recesso parlamentar, o Flávio ia lá uma vez por semana, ele aparecia na CPI, teve dia que ele fazia escândalo, xingou o Renan Calheiros, agora ele não vai mais? Porque tá chegando nele. Então ele fugiu, covardão. Aí, olha só, mais do que isso, depois, a Polícia Federal do Bolsonaro começou a ir atrás de governadores, fez uma operação chamada Falso Negativo. Isso é um dos maiores escândalos da história do Brasil. O que é a operação Falso Negativo? Testes de Covid eram comprados superfaturados. O teste de uma marca custava R$12. O Sesc comprou o teste por R$12 cada teste. R$12. Mas o governo estava comprando por R$118 o mesmo teste. Quer dizer, estavam superfaturando em 10 vezes cada teste. Só para você ter ideia, 1000% de superfaturamento nos testes de Covid. Só que pior do que superfaturamento em testes, que era uma coisa que o Brasil precisava no começo da pandemia, exatamente para você saber onde tem os casos, para você conseguir isolar as pessoas. Por exemplo, a China teve pouquíssimos casos, por quê? Porque eles testaram em massa. Teve um dia em que a China testou 11 milhões de pessoas em 24 horas, para saber quem tinha Covid e quem não tinha, para isolar. Vamos isolar essa rua, vamos fechar essa rua aqui, esse bairro, vamos fechar. Por quê? Porque aqui tem caso. Aqui tem caso nessa rua, então fecha. Ninguém mais sai. Vocês ficam aqui 14 dias isolados, e pronto, aí depois não tem mais caso. É assim que foi feito em vários países do mundo. A Coreia do Sul também conseguiu mitigar os casos de Covid, diminuir muito fazendo esse rastreamento. O Brasil não fez. Aí, além de superfaturar os testes em 10 vezes, sabe o que aconteceu? Sabe o que a Precisa fez? A Precisa pegou testes que eram piratas, testes que estavam sendo descartados pela China, pela Europa, por vários países do mundo começaram a descartar testes porque esses testes eram piratas e sempre dava negativo, não dava um positivo, o cara podia ter Covid e o teste dava negativo. Então eles estavam descartando. Pegaram esses testes provavelmente a preço de banana ou gratuitamente, porque era descarte, e venderam o teste da marca errada, da marca pirata, esses testes que não funcionavam, que davam um falso negativo, por um preço 10 vezes maior. Quer dizer, além de superfaturar em 1000%, eles ainda roubavam vendendo um teste que eles provavelmente ganharam de graça. É pra roubar mesmo. E aí a Polícia Federal fez uma operação contra eles e vazou. Assim que 11 da manhã, um manda mensagem pro outro dizendo, ó, a Polícia Federal tá indo na sua casa. Como é que a Polícia Federal vazou a operação? Quem vazou? Aí eu vou te falar, tem uma deputada bandida chamada Carla Zambelli que já vazava a operação da Polícia Federal. Falou, olha, vai ter o Covidão, vai pegar o Dória, vai pegar não sei quem, vai pegar não sei quem. Era exatamente essas operações. Como é que a Carla Zambelli sabia? Agora sabemos, a Polícia Federal vazava. E aí, esse pessoal, os mesmos que se encontraram com o Jair Renan, com o Flávio e com a advogada do Bolsonaro, sabiam da operação. Por quê? Porque quem você acha que vazou? A advogada do Bolsonaro. Pô, você tem dúvida? Eu não tenho, eu não nasci ontem. A advogada do Bolsonaro vazava as operações. Se não era ela, era outra pessoa ligada a Bolsonaro. E aí, veja bem, esse pessoal da Precisa Medicamentos já tinha sofrido operação da Polícia Federal. O Roberto Dias, aquele que foi preso na CPI, o Roberto Dias
estava envolvido nisso, foi alvo da operação, e eles continuavam no Ministério da Saúde, continuaram depois, isso era propina e corrupção na compra de testes. Depois eles continuaram, a Precisa continuou vendendo para o governo federal, roubou mais de 16 milhões em preservativos femininos, o que foi revelado ontem, roubaram mais de 16 milhões de reais, e pagos antecipadamente, avalizados pelo Fibbank, que é o banco da Lorota, que o diretor depois ontem, e olha só onde isso vai chegar. Depois os mesmos bandidos, ninguém foi afastado do Ministério da Saúde do senhor bandido general da ativa Milico Pazuello, continuaram até janeiro, fevereiro, onde em fevereiro esse senhor que foi depor hoje na CPI se encontrou com o Roberto Dias, com um coronel, tinha que ser militar, com 2 coronéis e com o Dominguete, e pediram propina na compra da AstraZeneca de vacinas que jamais chegariam, na compra da AstraZeneca da Davat, caso do Dominguete. Mas depois, eles também fecharam o negócio da Covaxin e foram até tomar um chopp para comemorar a assinatura do contrato de 1,6 bilhão de reais, que seria pago tudo adiantado. E esse dinheiro jamais chegaria e seria avalizado por quem? Pelo Fibbank, que diz ter terreno de 7 bilhões, mas não tem terreno nenhum. Só para você ter ideia de como eles vão roubar em tudo. Salvador, na Bahia. Trecho de Salvador, aqui outro trecho de Salvador. Essa conta só aumenta e já pagamos muito caro. O Brasil já não aguenta. Então vamos deixar claro, com um grito na garganta: é fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro, meu país é vencer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país é vencer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Tá aqui alguns trechos. Às vezes dá pra escutar carro buzinando. Você escuta às vezes nesses vídeos os carros de som. Tem um rapaz de São Paulo do carro de som que ele falou: ó, muito carro buzina, eu não consigo filmar, e eles buzinam e fazem joia. Quando você escuta a buzina no vídeo é que os caras estão fazendo joia pro carro. Muita gente apoiando, inclusive em Mandaguaçu, o rapaz do carro de som falou que o tanto de gente que faz joia pro carro de som, numa cidade que deu 75% dos votos ao diabo, isso aí já dá pra ver que a fama do Bolsonaro é ruim agora. Quem quiser apoiar nossas ações, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. No primeiro comentário eu deixo o Pix, eu deixo o PicPay, minhas outras redes sociais também. Siga-me nas outras redes e inscreva-se no canal.